Paz, irmãos. Vaninha, né? Ela veio aqui e deu um testemunho. O testemunho é para glorificar o nome de Jesus, sabendo, eu morri e ele viveu ali naquele lugar. Nós somos testemunhas, né, do que aconteceu com ela, porque ela estava num lugar e ela ia ganhar menos aqui na escola do Nave. Mas ela escolheu, com o livre-arbítrio dela, servir a Deus. Só com a nossa vida nós podemos glorificar a Deus, sabia? Dias de muita confusão, mas nosso Deus é o que guarda Israel. Dias de muita, olha, vai vir tanta confusão na terra, como nunca houve, irmãos, isso não é brincadeira. Deus quer preparar nós para o que vai vir aí, para nós ficarmos fora do que vai vir. Uma igreja que está dormindo, um povo que não busca a Deus, que não tem temor de Deus, que faz o que quer da vida e fala de um Deus que não tem nenhum relacionamento com Ele. Deus está chamando uma igreja que conhece o seu Deus de verdade. Ele está sentado em um trono de autoridade máxima e é Ele que guarda a nossa vida. Volta o seu coração para a palavra de Deus. Ela é imutável. Descansa em Deus. Se a minha igreja me conhecesse como eu quero, nada lhe será impossível. Nada. Nada é impossível para aquele que conhece de verdade. Não é de mentira, não. É de verdade. Pessoalmente. Eu sou casada, sou uma só carne com meu marido, mas nós somos dois espíritos. A responsabilidade da minha vida é pessoal. E a dele é pessoal. Eu tenho de Deus o tanto que eu quero, irmãos. Não tem limite para uma pessoa que quer andar com Deus na terra. Vocês sabem que nós saímos de férias, mas nós usamos lá a mesma posição que nós usamos aqui. As mesmas roupas, as mesmas palavras, os mesmos procedimentos. Não deixamos Deus aqui em casa e fomos passear leviamente. Porque é uma igreja que conhece um Deus, que anda com Ele onde Ele vai. Deus falou com Israel, se você entrar num buraco, eu sei o que você está fazendo lá. Esse é o temor que Deus quer imprimir na igreja, não é medo. É temor onde você vai. Deus vê você e sabe o que você está fazendo. Não adianta você vestir uma capa e vir para a igreja. Banco de igreja não salva ninguém. 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 O que te salva é a sua vida com Deus lá na sua casa. A minha família está toda aqui. E eles podem testemunhar a minha vida, onde eu vou. A sua pode? Se não pode, você precisa mudar. É só desse jeito que Deus está querendo a igreja. Deus não está precisando de mais nada, Ele está precisando de você, do seu coração. Descansa em Deus. O Salmo 46 fala, aquietai-vos. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. 46, 10. Salmo 46, versículo 10. Aquietai-vos e sabei que sou Deus. Só nesta quietude, só neste lugar de saber Deus, já fez tudo para mim. Eu é que entro agora com descanso, com procedimento meu para glorificá-lo nestes lugares tão altos. A religião ensina o homem a buscar só coisas aqui da terra. Só coisas aqui da terra. Deus nos instrui em Mateus 6,33. Mateus 6,33. São dias muito difíceis e eles vão piorar. O santo vai se santificar a cada dia mais e o sujo vai se sujar a cada vez mais. Nós vamos ver coisas na terra que nós nunca vimos. Deus está preparando a igreja. Buscai, pois, em primeiro lugar, não é em segundo nem em terceiro, em primeiro lugar, o reino de Deus, a sua justiça, porque ninguém é justo por si próprio. Nós somos justificados pelo sangue de Jesus.
e as demais coisas nos serão acrescentadas. Nós não somos como o povo do mundo, que vive aí só buscando coisas. Você busca a Deus e as coisas te perseguirão. Ele quer primeiro o seu coração. Você pode ter tudo. Não tem problema ter as coisas. Porque Deus é o dono das coisas. Ele quer te dar. Mas você não pode possuí-las. Porque o seu coração tem que estar nele. Primeiro, meu coração entregue à presença, à pessoa de Deus. Não nas coisas. Porque se eu colocar o meu coração nas coisas, as coisas me corrompem. E Deus não quer isto. Lucas 9:23, que muitos de nós já conhecemos, né? Já foi falado aqui tantas vezes, né? Você fala assim, essa palavra eu já conheço. Não adianta você conhecer a Bíblia. O diabo conhece a Bíblia de cor e salteado. Ele citou a palavra para Eva, lá no princípio. E ele enganou Eva, foi com a palavra. E hoje ele quer nos enganar, de qualquer jeito, irmãos. Se nós não tivermos relacionamento com Deus, a apostasia vai ser um dos maiores que vai acontecer. Pessoas e mais pessoas saindo da igreja, porque não vai aguentar. Se alguém quer vir após mim, Jesus falando, a si mesmo, não é você querendo que os outros façam isso. Você, a si mesmo, nega a sua vida própria. Nega a sua vida própria. Eu trouxe aqui uma máquina. Vocês sabem o que é isso, não sabe? Para moer carne. Na hora do problema, o Espírito Santo quer moer você. E eu também. Para nós não sermos igual, nós somos parados no mesmo lugar anos. 20 anos, 30 anos de crente, a mesma pessoa, os mesmos palavrões, as mesmas brigas, as mesmas queixas, as mesmas lamúrias. Sou doente, sou isso, sou aquilo, tudo fora da palavra. Como você vai receber de Deus? Não tem jeito de você receber, irmãos. Não tem jeito. Deus não trabalha com a minha dificuldade. Sabe qual é a minha dificuldade? Minha carne e a sua também. A maior dificuldade minha é a minha carne, quando eu deixo, porque Deus não me obriga, o Espírito Santo, entrar nas áreas que Ele quer entrar na minha vida, eu torno outra pessoa. Eu sou outra pessoa, sou real. Eu não preciso de multidão me vendo. Eu me vejo lá em casa, dentro do meu quarto, sozinha. Eu conheço eu mesmo. Eu sei da minha necessidade de Deus na minha vida, eu conheço. A maior necessidade que eu tenho é a presença dele. E o maior amor que eu tenho da minha vida é ele. Ninguém ocupa este lugar, ninguém. Negue a si mesmo. Tome a sua cruz, que é morte do seu eu. A cada dia, né? Quando você converteu, você veio e aceitou Jesus, falou, te entrego tudo. Ah, entrega. Vamos ver lá na sua casa, como você tem entregado. Quantas horas você tem passado lá na frente da televisão? Vendo bobagem. E depois só fala bobagem, porque a gente fala o que está cheio no nosso coração, sabia? Você pode conversar comigo horas e horas. Eu não sei nada de televisão. Graças a Deus. Mas eu sei de um Deus que na hora do meu problema, Ele é o meu socorro presente. Se a minha igreja me conhecesse como eu quero, nada lhe seria impossível. Quem nega a morrer, nega a ter vida de Deus. Quando você nega morrer, você está negando, eu não quero essa vida. Essa vida não é para mim. Eu quero o que eu quero para mim. Eu quero fazer o que eu quero, já viu? Gente falando, eu quero fazer o que eu quero. Então faça. Mas você não pode pôr Deus no meio desta bagunça, porque Ele não entra. Deus só está onde está a palavra dEle. Só. Só está. Quando eu me converti, sabe o que Deus me ensinou? Desde o primeiro dia que eu me converti, Deus falou comigo e nunca mais parou, e não vai parar, que eu não quero. Eu quero Ele de todo o meu coração. Ele falou comigo. O que você está fazendo, fulano lá da igreja pode saber? O que você está fazendo lá na sua casa? Ou aonde você vai?
O irmão aqui da igreja que senta do seu lado, ele pode saber? Não é seu marido, não. É o irmão que está do seu lado, que você está aí dando beijinho e abraço nele. Vamos ver. Ele pode? Pode saber o que você tem feito? Onde você tem ido? O que você tem visto? O que você tem falado? Se não pode, olha a máquina. Você deixar o Espírito Santo mudar. Olha para você ver aqui, o que Jesus fez, porque ele é o maior exemplo nosso. João 6,38. Pois eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a do Pai que me enviou. Jesus veio aqui não para fazer a vontade dele, mas para fazer a vontade do Pai. Paulo foi um dos homens que teve mais relacionamento com Deus na terra. Ele escreveu mais da metade do Novo Testamento. E ele falou, a cada dia morro, para não fazer a minha vontade, mas a vontade de Deus. Igualzinho Jesus. Quando você morre para você mesmo, diante de um problema que você está passando, você está falando com você mesmo. E com o mundo espiritual, sabia? O mundo espiritual é mais visível do que isso aqui que nós estamos vendo. Então ele sabe, Deus sabe, e os demônios também sabem tudo. Por isso é que Deus quer que a gente tenha temor. Não é medo, é temor, porque o temor vai fazer você frear você mesmo. Para termos mais de Deus, teremos que ter menos de nós mesmos. Se você não tiver uma morte voluntária, cedendo para Deus a sua vida, na área que você está precisando, você sabia que você, no Espírito, você ama qualquer pessoa? Sabe por que você não ama fulano? Você está na alma, está nos seus direitos, na sua vontade própria. Jesus amou Judas. Judas ia vendê-lo, ia traí-lo. E ele amou Judas, para eu e você hoje sabermos, eu posso amar fulano. Se a sua morte não for voluntária, lá dentro do seu quarto, você se entregando, Deus, eu de mim mesmo eu não consigo. Deus, eu de mim mesmo eu não posso. Esta é a morte voluntária que nós temos todo dia. Não para fazer a nossa própria vontade, mas a dele. Para ele ser glorificado. Para que os seus familiares convertam a Jesus Cristo. De verdade. Se entregando, se rendendo, sua morte será forçada. Vai vir um problema. E esse problema vai fazer você se inclinar, se inclinar, se inclinar. Jesus não foi assassinado. Sabe por quê? Porque ele disse, ninguém tira a minha vida. Eu, espontaneamente, a dou para o Pai. É assim que nós temos que viver aqui na terra. Eu não vou ser forçada a perdoar as pessoas. Um jugo vai vir sobre mim, que é a palavra, me ensinando. Você já viu, quando foi ministrado aqui? Vem uma canga colocada num boi velho e uma canga colocada num boi novo. Para o boi novo aprender. E o boi velho está ensinando ele. Vai para esse caminho aqui, direto aqui. Ele endurece. Não, isso eu não vou fazer. A canga que está no pescoço machuca. Para nós não sermos machucados, nós temos que ser humildes, de coração. O único motivo de não recebermos vitória, irmãos, só tem um, porque palavra nós já conhecemos bastante, né? É a desobediência. Hoje eu levantei e quero obedecer. Ontem Deus mandou eu fazer uma coisa e aquilo me custou bastante. Minha alma não queria. Entregar é fácil, né? Entrego tudo, eu entrego tudo. Entregarei. Deus deve ficar olhando e falar assim, deixa eu ver se vai mesmo. Aí nós começamos a arrumar desculpa, né?
Eu vi um irmão contando, diz que tinha um irmão na fila assim, da frente, ele estava pregando, e o irmão estava fazendo aquelas caras, sabe aquelas caras? Não está nem aí. E ele tinha uma pulseira. Aí Deus falou com ele, dá essa pulseira para esse cara aí. Ele falou, eu te repreendo, diabo, no nome de Jesus. E Deus falou com ele 3 vezes. Quando Deus falou com ele a 3ª vez, ele falou, é Deus mesmo, eu vou dar. Aí ele ficou rindo, ele falou, agora você ri, né, seu malandro? Na hora de ganhar, todo mundo ri, né? Fica todo alegre. Quer ver na hora de você perder? Como é que você vai fazer? Nós conhecemos as pessoas. É na hora do problema, sabia? Que na hora que não tem problema, todo mundo bonzinho, né? Agora, na hora do problema, vamos ver como é que você está. Deuteronômio 15, 16 e 17. Deuteronômio, isso aqui é muito bom. Isso aqui é maravilhoso. Quanto mais você conhecer Jesus, quanto mais você sacrificar para obedecê-lo. Você sabia que a obediência a Deus é tudo com sacrifício? Tudo que Deus requerer de você vai ser com sacrifício da sua alma. Essa carninha que não quer nada com Deus. Minha carne e a sua odeia passar pela máquina. Ela quer ficar fazendo só o que ela quer. 15, 16. Aqui está falando de um escravo. Aqui está falando da lei, né, que o escravo trabalhava 6 anos. E no 7º ano, ele ficava livre. Então, no 7º ano, ele não precisava mais trabalhar para aquele senhor. Mas se ele quisesse continuar trabalhando, o senhor daquele escravo levava ele lá na porta e colocava uma tutela, um brinco, né, na orelha dele, significando que ele continuaria a sendo escravo. Então, se ele dissesse, né, não sairei de ti, porquanto te amo, a ti e a tua casa, por restar comigo. Então tomarás uma sovela e lhe furarás a orelha na porta, e será para sempre teu escravo, e também assim farás a serva. Então Jesus veio para nos tirar da escravidão do pecado. Nós vivíamos aqui e fomos transportados para o reino do Filho do amor dele. Hoje nós não somos mais escravos, mas por amor, irmãos, por amor nós nos fizemos. Quando você está com todos os direitos para fazer alguma coisa com uma pessoa, e você dá um passo para trás e entrega os seus direitos a Deus, este é um dos lugares mais altos da vida cristã. Ninguém nesta terra cresce em Deus sem morte. Ninguém. Não é milagre que mostra que uma pessoa está na presença de Deus. É a vida dela diária que mostra. Sem fruto, sua árvore não está dando fruto, você está fora da presença de Deus. Pode comprar carro novo, pode comprar casa nova, pode ter tudo do bom e do melhor. Isso aí não mostra que você está andando com Deus. Sabia que o diabo vai vir tirar fogo do céu? Por isso é que Deus está preparando uma igreja que não vai ficar enganada com o que vai acontecer nessa terra. Essa terra aqui vai acontecer coisas que vocês nunca viram, nem eu nunca vi. Por isso é que Deus está usando os profetas na terra, a boca de Deus, para alertar você, para você não dormir. As 10 virgens, 5, todas elas eram prudentes, todas eram prudentes, todas tinham óleo, o azeite, a presença real de Deus com elas. E começaram a desviar. 5 perderam tudo, acabou toda a vida de Deus. Elas estavam no mesmo lugar que as outras, mas veio o noivo. E na hora de elas buscarem, naquele momento não deu tempo.
Então precisa buscar a Deus agora. Vigiar você, a sua vida. Para de vigiar os outros. Irmãos, eu tenho 43 anos que eu conheço Jesus. Pessoas que começaram comigo no fogo de Deus. Nós tínhamos fome, sede, desejo de conhecer a Deus de uma maneira e buscava e jejuava, e buscava e jejuava, e orava e buscava e jejuava. Por que parou? Pôs os olhos onde não precisava pôr os olhos. Pôs os olhos em fulano, em Beltrano, em Ciclano, desanimaram por causa de filho, por causa de marido, por causa de coisa material, por causa de enfermidade. Tudo isso nós somos testados. Jesus foi tentado em tudo. Sabe o que é tudo? Tudo é tudo. Mulher, dinheiro, comida, 40 dias de jejum. Você pensa que ele não estava com fome? Faz jejum para você ver. Um dia. Faz jejum de um dia. Sua língua vai diminuir pela metade. 40 dias de jejum, louco de fome, o diabo apareceu para ele. É assim que o diabo aparece. O diabo nunca te tenta com o que você não tem por dentro. Ele só te tenta quando já está lá. 40 dias de jejum. O diabo falou, se você me adorar, te dou esse mundo aqui inteiro, sabia? Te dou tudo. Faça o que você quiser. É assim que você está sendo tentado? É assim mesmo. Se você não passar tempo com Deus, você vai cair. Pode ser a idade que for, pode ser os anos de casamento que for, pode ser homem, pode ser mulher, cai. Porque Deus está querendo uma igreja santa, sem mancha, sem mácula, sem ruga, sem passado, mas fiel a Ele, leal a Ele, que perde a vida, mas não perde a vida dele. É isso que Deus... Agora não é hora mais de brincar de crente, sabia? Eu taco na igreja, taco no mundo, taco no corpo do fulano. É assim que a igreja está vivendo. Mas não vai ser assim mais. O mundo vai ver morte como nunca houve, a começar pela igreja. Porque Deus não vai ficar brincando com a igreja. Não pode mais. Já demos muito trabalho ao Espírito Santo. Só carne, só carne, só carne, dia e noite. Põe a Bíblia debaixo do braço para quê? Desodorante? O evangelho vai ser pregado de uma maneira, porque é a vida, irmãos. Estou vindo aqui brincar com vocês, não. E não preciso de dinheiro seus. Se eu precisasse de dinheiro, eu tinha que passar a mãozinha em você, sabia? Você está uma maravilha. Um dia eu era da escola dominical, a menina falou comigo, meu pai está batendo na minha mãe. Falei, é? Mas o pastor falou com ele que se ele trouxer o dízimo, não tem problema. É assim que você está vivendo? Aqui não tem dízimo. Aqui tem tudo. Você dá tudo. Tudo que Deus te pediu, você dá. Vamos ver se você dá. Ontem ele me pediu uma coisa, eu... Tudo que Deus te pedir, vai haver um sacrifício para você obedecer. Tudo. Ah, ficar calada lá em casa, você precisa ver. Nossa razão tem que morrer, nossos direitos têm que morrer. Não há limite para a fé de quem entra neste lugar em Deus. Nem para a presença de Deus, porque a presença de Deus não tem limite. Ela é ilimitada. É nós que limitamos a presença de Deus. Então, já fomos transportados para sermos filhos com fidelidade ao nosso Deus. Vamos ver a vida de dois homens. Eu não vou ler muito não, porque depois você lê em casa. Eu já li bastante esses capítulos aqui que eu estou falando. Dois homens. Um que foi um bom exemplo para nos incentivar a prosseguir na vida. Já viu gente que dá um bom testemunho? É um exemplo para você continuar. Falou, oh, Deus, obrigado pela vida do meu irmão. É isso aí que nós estamos precisando. O outro que foi um mau exemplo, desobedeceu a Deus. Então, eu vou falar de um que era Eli. Eli foi escolhido por Deus, porque o chamado, é Deus que dá o chamado. O homem pode delegar as coisas, mas a pessoa não consegue ir muito longe. Quando Deus te dá um chamado, acontece o que acontecer. Isso aí aconteceu comigo. Não tem problema, maior é Deus que está comigo. Porque eu sei que Ele me chamou. Eu não estou aqui porque eu quero. Eu estou aqui porque Ele me chamou. Ele me capacita, é Ele que quer, não sou eu.
Eu não tenho... meu marido é testemunha que ele falava comigo. Você não tem essa capacitação. Obrigado. Graças a Deus que eu não tenho mesmo. Eu não tenho grandes letras, eu tenho grande presença de Deus comigo, que qualquer momento que eu estou lá, eu recebo a palavra. E a palavra transporta-me para um outro lugar. E é isso que eu quero, não quero mais nada dessa terra. O que você quer? Escolhe. Deus escolheu Eli. Deu a Eli um chamado glorioso para ele ser sacerdote, para ele ajudar o povo dele na terra. Eli tinha 2 filhos devastos. E Eli, em vez de corrigir os filhos dele, passou a mãozinha por cima. E Deus mandou um profeta conversar com Eli. E o profeta falou. Deus falou que você ama mais aos seus filhos do que a ele. E porque você ama mais os seus filhos do que a ele, Deus disse, honrarei aqueles que me honram, e aqueles que me desonram serão desmerecidos da honra que eu ia dá-los. Os 2 filhos de Eli morreram, e Eli caiu da cadeira e morreu naquele dia. Então Deus está preparando nós, irmãos, para nós honrá-lo na terra. Lá onde eu fui, eu pude ver pessoas que nunca me viram. Nunca me viram. Honrando a Deus por causa da minha vida. Não é por causa de mim, é por causa da presença de Deus comigo. A presença de Deus com você, se você tem ela aqui, ela vai onde você vai. Ou você não tem, não adianta fabricar. Ela é adquirida com sacrifício. Sabe o que é a presença de Deus? É adquirida com esforço, com renúncia, com choro, com clamor, com jejum, com oração, com entrega. É isso que a igreja está precisando. Quando você fizer isso, sua vida vai virar assim, ó. Primeira coisa que você vai perder é esse bando de amigo que só tira você da presença de Deus. Vai ser ótimo. Mas nós podemos ver a vida de um homem que foi maravilhoso, Abraão. Abraão responde tudo isso que eu falei com vocês, porque eu estou falando de sacrifício, né? De morte. Passar sua carninha lá e falar, eu não quero, mas por amor ao Senhor eu me faço escravo e vou te obedecer, Deus. Então, Abraão esperou 22 anos para ter um filho. Você que está aí, que tem não sei quantos dias, está contando o relógio. Eu já orei 6 vezes, não deu nada, vou parar. Pois é. Então, a fé é uma perseverança, porque a fé cria em você o que você não tem. Então, se ainda não recebeu, saiba que Deus está trabalhando nos lugares profundos na sua vida. Você não desistir. Então, Abraão orou pelo filho, né? Errou, demorou mais ainda, porque quando a gente erra, nós demoramos mais ainda a receber, sabia? Às vezes a gente está na beiradinha, o diabo não é bobo, ele traz um negócio, você dá 3 passos para frente, aí você tem que dar um monte para trás de novo. Então, Abraão, Deus falou com ele, leva seu filho lá e taca fogo. Não ia ter nada lá. Ia ter o quê? Sabe o que Abraão falou? Até da cinza. Quando você crê em Deus, ainda que esteja morto. Você viu o Juninho aqui? Juninho passou pelo pedacinho de chegar à morte um monte de vezes. Não foi uma vez só. Lá dentro daquela casa não tinha uma mãe, tinha uma serva. Porque mãe não sabe fazer o que eu fiz. E Deus falou comigo, se ele morrer lá, por causa de você aqui nesse lugar, eu ressuscito ele. É isso que Deus está querendo de mim e de você. Não deixa seus filhos se perderem. O evangelho que você tem ouvido é para eles não se perderem. Deus precisa do seu coração nesse lugar, de humildade, reconhecendo. Deus, sem a tua presença, nada que eu tenho não vale nada. Mas com a tua presença eu sou farta. Esse é o lugar onde Deus está querendo eu e você. Então, Abraão não pestanejou, irmãos. 3 dias de caminhada. Imagina o que Abraão passou. Levando o filho. A faca também. Quando ele colocou o filho lá no altar. Quando ele ia, parecia um cordeiro. Já viu quando nós estamos nas últimas? Quando nós não temos mais força. Quando nós não temos mais coragem.
aparece ele em cena. Até aqui você veio, diabo, agora chega. Eu vi uma irmã, ela estava chorando, e chorando muito, muito, muito. E Deus falou comigo, fala com ela. Pode essa tristeza durar um dia, mas a alegria que você vai ter por receber o que você vai receber da parte de Deus, nunca mais será esquecida por Israel. Aqueles que me honram, honrarei. Deus honrou Abraão e vai te honrar se você permanecer na palavra dele, aceitando que a palavra dele é invencível, é imutável, não muda, não falha e não mente, nunca. Quando um homem ou uma mulher escolhe, eu fui viajar, né? A minha mala perdeu, então passou aquele monte de mala, 100 e tantas pessoas passaram lá naquele negócio lá, a mala passando. E quando chegou na última, acabou a mala. Falei, Deus, cadê minha mala? Ele falou comigo, você não perdeu? Não, ela está aqui. Falei, mas não tem mais nenhuma mala na esteira, Deus. A esteira acabou. Alguém tinha pego a mala lá e botou do lado do... Como é que chama aquele homem? Michele. Aí a Michele conferiu assim, estava faltando o número da minha mala. Aí ele chamou meu nome lá. Eu falei, graças a Deus. Então, quando você confia, antes de eu ir, eu orei para tudo, irmãos. Sabe o que é tudo? A cama que eu ia deitar, o quarto que eu ia ficar, as pessoas que iam me servir. Eu não sou boba de deitar numa cama, não sei quem deitou naquela cama. O que você faz na sua vida? Cadê eu vou de férias. Vai voltar mais vazio do que tudo. Então, para você voltar cheio, você tem que ir nesse lugar de escravo. Eu tenho um limite. Não tinha ninguém me obrigando. Não tem ninguém obrigando você. Você é limitado dentro de você, de alegria, de servir, Deus falar com você. Não faz assim, não faz assim. Faz assim, não faz assim. Este é o lugar que nós temos aqui na terra. Abraão foi honrado, Deus chamou ele de amigo, já pensou? Deus chamar você de amigo. E ele é o nosso pai na fé, né? Vocês sabem disso. Deus deu uma promessa a Abraão e essa promessa é para nós hoje. Porque a palavra de Deus, ela é de ontem, hoje será eternamente a mesma. Ela não vai mudar. Em ti, que obedece a Deus, como Abraão obedeceu, sua família será abençoada. É só você crer. É só você obedecer lá dentro da sua casa. Fazer de lá esse altar aí que Deus está querendo. Não é um altar que põe um santo lá, irmãos. É seu coração cheio. Quem crê e obedece, Deus já prometeu. Em todas as coisas, nós já somos mais que vencedores. Vamos ver, mais uma vez, uma coisa a mais importante para Deus na terra. Provérbios 4, 23. Acima de tudo, imagina, acima de tudo, é acima de tudo, acima de tudo que se deve guardar, guarda o seu coração. Não é o coração dos outros, é o seu. Porque do seu coração saem todas as suas vitórias. Deus só trabalha com coração limpo. Deus só trabalha com coração limpo. Deus só trabalha com coração limpo. Pode ser o que for que você está passando ou já passou. Deus só trabalha com coração limpo. Acima de tudo, igreja, que se deve guardar, guarda o seu, não interessa o do outro. O seu, individualmente, o seu coração. Porque do seu coração limpo procede todas as suas vitórias. Não adianta orar com coração sujo. Um dia eu estava com tanto direito,
Eu ouvi o Espírito Santo. Tem hora que a gente não quer ouvir, não, né? Ele falou comigo, saca, você está assim, Lisete? Orgulho. Mas não é possível. O senhor não viu o que o fulano fez comigo? Pois é, orgulho. Você está aí com o seu coração cheio de falta de perdão? Orgulho. Orgulho, porque você tem o maior exemplo na terra. Jesus andou com Judas, perdoou todos os discípulos que iam traí-lo. Todos negaram ele. Agora nós vamos ouvir um testemunho. O testemunho é a glória do nosso Deus vivendo através daquela pessoa que se humilhou. Paz, irmãos. Quero contar um testemunho que eu compartilhei com os jovens alguns dias atrás. Porque bem na minha infância, quando eu tinha uns 7 anos, o diabo veio com uma situação assim para me destruir completamente em todas as áreas da minha vida. E, num primeiro momento, eu tinha medo daquilo, senti que aquilo é errado, porque uma pessoa me molestou sexualmente. E, no primeiro momento, não entendia direito o que era aquilo. Só que eu tinha medo. Eu queria fugir daquela pessoa o tempo inteiro, mas ninguém percebeu nada. E quando eu fui ficando adolescente, que eu fui percebendo as coisas, eu descobri o que aconteceu comigo. E eu fiquei, assim, com o meu coração cheio de vingança, cheio de ódio. A missão da minha vida, a partir daquele dia que eu descobri a dimensão, a gravidade do que era aquilo, era viver por vingança. Em todas as áreas da minha vida. Eu queria crescer para um dia matar aquela pessoa, crescer para um dia acabar com aquela pessoa. E nessa época, todos os meus relacionamentos assim eram péssimos. Relacionamento com Deus, porque eu achava que Deus era culpado. Relacionamento com a minha família, porque eu achava que eles também eram culpados, tinha uma parcela de culpa. Relacionamento com as pessoas de fora, eu tinha problema com todo mundo, porque o meu problema era comigo mesmo. Que o meu coração ficou sujo. E toda a minha vida eu pensava assim, um dia eu quero ser... o meu pensamento de futuro era esse, um dia eu quero ser policial, porque eu vou ter uma arma e eu vou poder matar essa pessoa. Então, toda a minha vida era voltada para um dia eu matar alguém ou acabar com alguém. E, então, eu tinha uma capa, que eu era assim, muito orgulhosa, durante o dia, para todo mundo. E durante a noite, no meu quarto, eu era a pessoa mais fraca. Eu era semelhante a uma formiga na minha cama. Eu não mexia na minha cama, eu tinha medo do escuro, eu dormia no mesmo quarto que a minha irmã e eu não conseguia mexer na cama. Eu ficava acordada a noite inteira, suando frio, sem conseguir mexer, e só me mexia na cama quando amanhecia o dia. Então, o horário de eu dormir era 6 da manhã, quando o dia amanhecia. Porque eu tinha muito medo do escuro, eu me sentia como se eu fosse vigiada o tempo inteiro. E um dia eu conheci Deus e eu ouvi uma palavra que foi falada que o perdão não é um sentimento, é uma escolha, é uma decisão. E eu decidi, eu fui para o meu quarto e eu falei, Deus, se é decisão, eu escolho. Eu escolho perdoar essa pessoa, eu escolho ser livre. E aí, então, toca o meu coração, me limpa, tira toda a mágoa, todo sentimento. E Deus veio e Ele me curou. E eu lembro que nessa época da minha adolescência eu tive problema no coração e era considerado grave. Eu tinha que fazer Holter, eu tive que fazer cateterismo uma vez e foi uma cirurgia. E o médico falou com minha mãe que, na época, antes da cirurgia, ele falava, não, é 99% de chance de dar certo. Então, tinha 1% só de dar errado. E quando eu entrei na sala de cirurgia, o médico, eu fui até entubada, que depois ele falou para minha mãe, o 1% de chance que tinha de dar errado foi o que aconteceu. Porque quando eu retornei, o médico falou para minha mãe, olha, mãe, não teve jeito. Onde estava o problema, eu não podia ir mais. E eu fiquei pior depois da cirurgia. E aí ele me passou um remédio, porque
Quando eu era adolescente, eu olhava o guarda-roupa da minha avó e muitas vezes eu tinha pensamentos suicidas de tomar os remédios dela. Só que eu tinha medo, né, de ir para o inferno. Porque eu fui criada na igreja e sabia que, né, o suicida ia para o inferno. E eu me lembro que no dia que eu estava lá no médico, ele me receitou um remédio que era um dos que a minha avó tomava. E que eu vi ele lá. E quando o médico me receitou, eu reconheci. E ele falou com a minha mãe, ela vai ter que tomar por tempo indeterminado, 1/4 do comprimido. E aí eu voltei para casa, isso aí ia piorando, eu voltei ao médico, ele falou, toma meio comprimido. Aí eu voltei para casa e piorei de novo, e ele falou, agora ela tem que tomar 1 comprimido. E quando eu fui livre, quando eu conheci a Deus, ele me curou do coração, que eu tinha acompanhamento com uma médica, e ela ia olhando meus exames, ela falava assim, não precisa mais, não tem mais necessidade, né, desse acompanhamento. Você está tomando remédio? Eu falei, não estou mais. E ela falou, não, então não tem mais necessidade. E ela me liberou. E na minha casa tinha um quarto vazio há muito tempo, que era o quarto que minha avó ficava, e ela faleceu. Então, esse quarto ficava só guardando coisas, porque minha mãe, todo mundo falava para eu ir dormir lá, mas eu não tinha coragem. Porque se eu tinha medo de dormir no quarto com a minha irmã, eu ia só de pensar que eu ia dormir no quarto de uma pessoa que já tinha morrido, eu não tinha coragem. E eu me lembro que eu voltei para casa e eu peguei meu colchão, coloquei lá no chão desse quarto e todo mundo ficou assim, né? Olhando, não é possível. E eu peguei e eu ficava até a hora de me dar sono, lendo a palavra, e apagava a luz e ia dormir. E o lugar de apagar a luz é lá na porta, então eu ainda tinha que caminhar no escuro até o colchão. E eu dormia lá, com o meu colchão no chão, porque meu pai estava dando um tempo, né, para pôr a cama lá. E aí, quando eles viram que era lá mesmo que eu ia dormir, que eu estava livre, meu pai desmontou minha cama e montou lá nesse quarto. É o quarto que eu durmo hoje, porque Jesus, ele é o nosso libertador. E tem uma palavra que está em João 8:31, que fala, dizia, pois, Jesus aos judeus que nele creram, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sois meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E eles responderam para Jesus que eles eram descendentes de Abraão, então eles não eram escravos. E Jesus falou para eles, em verdade, eu vos digo, que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Ora, o escravo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E eu sou livre, eu tenho outro relacionamento com os meus pais, eu tenho outro relacionamento com as pessoas, eu tenho outro relacionamento com Deus, porque eu sei que Ele me livrou. Sabe, naquela época, que poderia ter acontecido coisas piores, porque o mundo nos oferece um caminho de sequelas quando a gente passa por uma coisa. E Deus nos oferece um caminho de cura, de liberdade, de vida, de paz. E é esse caminho que eu trilho hoje. Amém. Sabe o que Deus falou comigo? Aqueles que obedecem à minha palavra são homens dos quais este mundo não é digno. O que você está fazendo com esse evangelho? Deus está querendo saber de você. Porque Ele já te deu um lugar de tudo feito, tudo pronto. Para de brincar com a vida que você tem ouvido. Você vai ser cobrado. Sabia? O evangelho que tem sido pregado aqui neste lugar não são palavras de homens. São palavras que têm vindo do sacrifício, da entrega das nossas próprias vidas. Então, Deus, Ele sabe muito bem, como já foi dito aqui, Lázaro, um homem morto há 4 dias, né? Jesus chegou no túmulo de Lázaro e chamou Lázaro, sai para fora. Porque se ele não tivesse chamado Lázaro, o cemitério inteirinho teria ressuscitado. E Judas, sabe quem que é Judas? Pois é esse mesmo que você está pensando. Hipócrita, mentiroso, falso. Judas viu todos os milagres que Jesus fez. Igual hoje nós vimos todos.
Mas Judas não quis mudar. Deus escolheu Judas para ser discípulo. Todos nós temos chamado. Todos. Não tem ninguém na terra sem chamado. Tem gente que não quer o chamado. E o chamado tem que passar pela máquina. Processo de mudança de caráter. Como não está querendo mudança, então não quer o chamado. Não, eu não tenho, mas você tem. E Judas viu todos os milagres que Jesus fez. Foi tocado igual eu e você agora por um testemunho. A Nara não falou, mas ela encontrou com aquela pessoa depois. Sabia que a religião não muda ninguém? Ela falou aqui. Ela era uma criança e estava na igreja. Não conhecia a presença de Deus. Encontrou com aquela pessoa e não teve nada dentro do coração dela. Se Cristo vos libertar verdadeiramente, sereis livres. Judas foi tocado muitas vezes, irmãos, muitas vezes. Ó Deus, cria em nós um temor nesta noite, para nós mudarmos de comportamento. Quantas pessoas prejudicando seus próprios familiares, irmãos, só por vaidade, só por orgulho. Judas foi tocado muitas vezes, mas não quis mudança. E o plano que Satanás tinha para Judas foi feito. Jesus falou com ele aquilo que Satanás propôs no seu coração. Sabe que o diabo ele fala e ele fala mesmo. Vai lá e faz. E ele foi e fez. Um dia eu estava orando, uma pessoa, e Deus falou comigo. Me mostrou uma pá e uma enxada. E falou comigo, sabe por que essa pessoa não muda? Porque tudo dela ela usa a pá. Isso é para fulano. Esta palavra é para fulano. Esta palavra é para fulano. Fulano precisa dessa palavra. Sabe o que Deus quer? Que você puxa para você. Tenha responsabilidade com o que você está ouvindo. Mudanças de comportamento. Usar o seu livre-arbítrio para servir a Deus. Nós vamos tomar a Santa Ceia. Nada aqui é para condenar ninguém, irmãos. Sabe por que é? É para nós entrarmos no lugar que Deus quer para nós. É para isso que é o Evangelho. Um amor de Deus tão grande, que deu a nós assim, olhou para nós e colocou em nós confiança para nós servirmos a Ele. Quando Salomão, um dos maiores reis que já houve na terra, um dos maiores homens que já houve na terra em poder financeiro, de sabedoria, de tudo que Deus deu para ele, falou com Deus, eu não passo de uma criança, Deus. Eu não sei me conduzir como convém. Essa terra está oferecendo oportunidades para as pessoas se desviarem, saber? O diabo está usando tudo enquanto é truque que ele pode para poder tirar você da presença de Deus. Eu falei aqui um dia, uma profecia para a igreja. O diabo não está atrás de você, ele está atrás do filho. Porque o filho representa o pai. Ele quer desmoralizar o evangelho. Não seja esse que vai desmoralizar o evangelho. Seja esse que quer mudança. Fala com Deus, Deus, eu quero mudar meu caráter. Eu quero que o Senhor entre aqui onde for preciso. Onde precisar. Esmaga a minha carne, mas faz eu andar com o Senhor. Porque de qualquer jeito você não anda com Deus, de jeito nenhum. Salmo 51, 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova dentro de mim um espírito reto. Quero ser verdadeiro por dentro. Coração de criança. Coração sem mágoa, sem fingimento, sem mentiras, sem pecados escondidos, humilde, coração entregue ao Espírito Santo para ser moldado. Necessitamos passar tempo com Deus todos os dias para sermos renovados.
recebermos mais vida de Deus. Isaías 40, 31. Existe uma diferença de quem não está em Deus e quem está. Os que estão no Senhor renovam as suas forças. Você tem estado cansado, sua vida tem sido afadigada. Está precisando desta presença de refrigério, de um filho que vai lá para dentro do quarto, falar com ele: papai, eu necessito de você. Estes que fazem esta condição de confiar, de esperar, renovam as suas forças, sobem com asas como águias. A águia é uma ave que, quando as penas dela ficam velhas, ela vai lá para o penhasco, lá para cima. Deus me deu uma palavra aqui. Você nunca será feliz trazendo a infelicidade do seu irmão. Então a águia pega aquelas penas já tão velhas. Ela vai lá para o penhasco e tira cada uma das penas. Você imagina a dor que deve ser? Se tirar um cabelinho assim, dói, né? Ela puxa todas as penas velhas. Depois ela pega o bico e bate o bico até o bico cair. Tudo para ser renovada. Ninguém é renovado, irmãos, sem preço. Você quer continuar na sua mesma vida, fazendo o que você faz com a sua vida, todos os dias, aquela coisa, marasmo, parado. Você não vai poder ser renovado. Para ser renovado, vamos falar uma coisa ótima para nós sermos renovados: jejum. Começa a jejuar. Vai o tanto que você puder. Até que hora você pode? Começa. Porque se você nunca começa a fazer nada, você não vai mudar nada. Vai passar ano, sai ano, volta ano, sai ano, sai ano. Você está no mesmo lugar, até pior, sabia? Mas a águia pega este lugar, renova suas forças. Vai para lugares mais altos no espírito quando você faz assim. Quando você começa a jejuar, Um dia Deus falou comigo para mim passar 1 hora com Ele. Quando eu comecei, 5 minutos eu já estava olhando o relógio de novo. Minha alma não queria de jeito nenhum. Eu quero. Você quer, né? Pois é, mas eu não vou te dar. Hoje eu posso passar lá, não precisa eu falar quanto tempo, horas. E não tem problema para mim passar lá. Porque eu conhecia o agradável lá. É o melhor lugar que existe, irmãos. Não tem outro, não. Os outros é para distrair você, para você não ir para lá. Renovam as suas forças, sobem com asas como de águias. Correm e não se cansam. Caminham e não se fatigam. Você já pensou você ser forte, ter vigor, ter paz, ter alegria? Somos como uma árvore frutífera, cheia de fruto, sua vida, que no devido tempo dá o seu fruto na hora do problema. Lá vem o problema juntamente com ele, vem a presença de Deus que quebra qualquer problema. Não murcha, não fica aqueles crentes caídos aí, ó. Não estou aguentando mais. Assim, não. Você está sempre firme, sabendo em quem você tem crido, cuja folha não murcha e tudo o que faz prospera. Quem não quer ser isso aí é bobo, irmãos. Não é? Então, para tudo isto, nós precisamos só de uma coisinha. Nosso coração. Deixa Deus fazer uma faxina no passado, no presente e tacar futuro aí no seu coração. Esperança nova. Continuar nesse lugar amando. Deixa fulano fazer o que ele quiser com você. O problema não é seu. Quanto mais pedra você levar,
Diz a Cristiane, né, que... mas também, menino só joga pedra em árvore que dá fruta. E criança joga pedra na gente mesmo, viu? Você tem criança na sua casa? Que as crianças de 70 anos, é aquelas, joga pedra no seu dia inteiro para ver para onde você vai. Você imagina como que nós aprendemos a ser humildes, irmãos? Se não for a presença de Deus, não tem jeito. Ele mesmo disse: você quer andar comigo? Ou você quer andar com você mesmo? Para de reclamar sua vida. Vai andar com Deus. Vai deixar Ele mudar você. Não tem negócio de fulano está me impedindo de receber a bênção que Deus me deu. Quem é fulano? Quem é ele? Sabe um dia o que Deus falou comigo? Eu e você somos maioria na terra. Eu recebi tudo que Deus me prometeu e um acréscimo. Sabe por que eu recebi? Que eu comecei a amar meus devedores, sem questionar. Porque quando a gente questiona, que vem as pessoas fazer as coisas com a gente, que a gente já ajudou elas, sabe o que é que a gente questiona? É porque nós fomos ajudá-las com a nossa força própria. E queremos retribuição daquela pessoa. Quando você faz para Deus, você já recebeu. Quando eu ouço a voz de Deus para me fazer qualquer coisa, eu já recebi todo o benefício que eu precisava. É neste lugar que você tem que viver, um lugar forte, ouvindo Deus. Não é ouvindo boca dos outros, não. É ouvindo Deus. E toda a sua vida vai ser mudada. Começa a passar tempo com Deus. Se você nunca passou, isso tem sido um fardo. Fala com Deus, muda minha língua. Muda minha língua, Deus. Muda meus olhos. Muda meus ouvidos. Eu não quero ouvir qualquer coisa. Não sou lata de lixo. Eu tinha tantos amigos, sabia? Tanto valor, porque Nara falou que ela tinha medo. Eu tinha medo também de escuro. O diabo põe medo na gente que a gente nem imagina, né? Eu gostava tanto dos meus amigos. Quando eu converti, fui lá pregar para todo mundo. Você sabe, né? Quando a gente converte, quer pregar, né? E todos eles me desprezaram. Que maravilha! Eu ganhei o melhor amigo, mais chegado que todos eles. E hoje eu tenho amigos. Não amigos que me levam para fora da presença de Deus. Esses eu não quero. Eu quero amigos que me dão a mão, que constroem junto comigo o que Deus tem para nós na terra. Não preciso de dinheiro de ninguém, nada. Sabe que eu preciso? Pessoas sinceras, que amam a Deus de coração. E não importa o que passe, importa a glória que nós vimos aí onde nós passamos. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não vão te submergir. Quando passares pelo fogo, não te queimará, nem a chama deste fogo arderá em ti. Porque eu, o Senhor dos exércitos, estou com você para garantir que em todas as coisas você já é mais que vencedor. Deus nunca muda a palavra dele por nada, nem por ninguém. Ele está sentado num trono de autoridade máxima. Nós não estamos falando do amor de Deus, porque o amor de Deus é irrevogável para o mundo inteiro. Nós estamos falando do seu amor, o seu amor por Deus. Quanto você ama Ele? É o tanto que você obedece à palavra dele. Você tem deixado Deus passar você pela máquina? Sua carne não tem valor. Sabe onde o diabo pega? Só na sua carne. Só. Um homem cheio do Espírito pode passar o que for. Maior é Deus. Maior é Deus. Maior é Deus. Maior é Deus. Sua carne vai morrendo.
quando sua carne estiver totalmente morta, não vai haver limites para a sua fé. Porque quem impede nós de recebermos é a nossa própria carne. Nossa carne odeia a Deus. Nós vamos cear. Examine, pois, você mesmo. Pede Deus. Deus, fala comigo. Fala comigo sobre essa carne minha aí. Onde eu estou dando lugar a ela há anos. Só para o Senhor não viver. Só para o Senhor não viver. Eu tenho dado lugar à minha carne, com a minha língua, com os meus olhos, com os meus passos. Mas a partir de hoje, eu quero, Deus, te servir de verdade, não é de mentira. Enganando os outros, porque você não engana ninguém. Porque um dia ou outro, lá vem fulano e vai descobrir. Isso não é para condenar. É para nós termos mais de Deus. Nós vamos cear, irmãos. Nós amamos você, sabe? Nós desejamos com o nosso coração ver cada um de vocês nesse lugar de servir a Deus de verdade, com todas as suas forças. Daqui a uns tempos nós vamos ver o que nós temos falado. Você que é jovem, não fica aí correndo só atrás de casamento. Corra para a presença de Deus. Ele é que quer escolher para você, verdadeiramente, para você não enganar. Depois você vai carregar uma cruz para o resto da sua vida. Eu quero ser uma criança. É isso que Deus pôs no meu coração. Você e eu sermos criança necessitada da mão de papai. Paulo teve uma revelação da ceia e ele disse: este é o corpo que foi moído por amor, irmãos. Jesus entregou o corpo dele. Ninguém poderia tirar a vida dele. Por amor a mim e a você. Comamos. Do mesmo modo, tomou o cálice dizendo: este é o cálice da nova e eterna aliança. O sangue que foi derramado na cruz do Calvário. Nós te agradecemos. O Senhor não mediu nada, não poupou nada, se entregou. Muito obrigado, Senhor. Tomamos. Recebe a nossa gratidão. O que seria de nós? O que seria de nós se nós não tivéssemos te conhecido, Senhor? Muito obrigado. Recebe a nossa gratidão. Queremos ser crianças dependentes do Senhor, coração limpo, homens dos quais este mundo sujo não é digno. Recebe a nossa gratidão e o louvor do nosso coração. Muito obrigado por tudo, Senhor. Uma semana de entrega, de submissão e de gratidão ao nosso Deus, irmãos. Nós abençoamos vocês em nome de Jesus. Amém.